Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a Indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a Indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje temos o prazer de receber aqui no nosso programa o Luiz Henrique Short Berton, um visionário à frente da Acros Bioeconomia em Macaúba Limitada. Luiz é um especialista dedicado à transformação do setor agropecuário através da pesquisa, inovação e sustentabilidade, utilizando a Macaúba como espécie-chave em sistemas regenerativos. Macaúba é uma palmeira nativa do Brasil, conhecida por sua capacidade de gerar diversos produtos, como óleos vegetais, farinhas e outros coprodutos. Ela possui um enorme potencial econômico e ambiental, especialmente em sistemas agroecológicos, regenerativos. E, além disso, a planta contribui para a recuperação de solos degradados e promove a sustentabilidade na cadeia produtiva. É com muito prazer que eu recebo aqui em nosso programa meu querido amigo Luiz. Seja bem-vindo ao Cá Entre Nós, Luiz. Boa tarde, Nelson Marques. Nós que agradecemos a oportunidade aí de estar participando desse programa Cá Entre Nós e será um prazer aí falar um pouco sobre a Macaúba. Muito obrigado pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos o seu tempo aqui disponível para falar um pouquinho dessa palmeira tão produtiva, né? Que está aí, dentre outras, que também fazem parte dessa cadeia de palmeiras. Ela se destaca aí, e é o que nós vamos bater um papo agora com você, para você nos falar sobre ela. Ô Luiz, iniciando aqui essa nossa conversa, gostaria de saber de você o que te motivou a criação da Acros
e o foco especificamente na macaúba? Nelson, na verdade, nós começamos a trabalhar com a macaúba lá em 2009, lá no Instituto Agronômico de Campinas, a partir de um convite do professor Joaquim Adelino e do professor Carlos Colombo, que a gente já trabalhava lá na instituição há alguns anos e surgiu essa oportunidade a partir de um convite deles para a gente desenvolver um doutorado junto lá ao Centro de Genética do IAC. Então, a partir de 2009, nós começamos, então, junto com a equipe do professor Carlos e do professor Joaquim, a trabalhar com a parte de domesticação, seleção da macaúba. E, então, praticamente ficamos ali 10 anos trabalhando com a macaúba, em várias linhas de pesquisa, principalmente na parte agrícola, também na parte de pós-colheita. E até que em 2018, 2019, surgiu uma oportunidade da gente estar submetendo um projeto para a FAPESP. Sim. A FAPESP, ela tem uma linha de pesquisa, uma linha exclusiva para empresas, que é o programa PIP, né, da FAPESP, que é o Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa. Então, a gente submeteu um projeto em parceria com o IAC. Esse projeto foi aprovado junto à FAPESP, e a partir daí que nós iniciamos, então, o nosso startup, nesse programa de aceleração de startups da FAPESP. Então, foi um processo aí natural que ocorreu, primeiro gerando conhecimento, gerando informação científica, gerando dados, e a partir dessa oportunidade do programa PIP, nós transformamos o conhecimento científico em um negócio. Então, foi a partir daí que a gente começou a trabalhar com a macaúba e o nascimento da Acros, né? Hoje nós somos um spin-off do Instituto Agronômico de Campinas. Que bacana. Essas parcerias têm tudo para dar certo, né, Luiz? Quando você dedica realmente à pesquisa e fazendo com que a pesquisa transcenda, né, essa área somente da pesquisa e coloque isso no comércio. Ô, Luiz, e qual é o diferencial das mudas de macaúba produzidas pela Acros em relação às outras opções do mercado? Quais são os melhoramentos que você tem sobre isso? É assim, a gente tem que ter noção que a macaúba é uma planta perene. Tá. E para a gente começar a observar os resultados dessa muda, dessa planta, depois de 5 anos. Então, se você plantar alguma muda que não tem uma origem, um material genético conhecido, você vai perceber que fez algo de errado só depois de 5 anos. Então, o nosso know-how com a macaúba, já com 16 anos, nos permite a produzir mudas com uma maior segurança, pois a gente tem todo um conhecimento de como selecionar uma matriz geneticamente superior, quais são as variáveis agronômicas que devem ser levadas em consideração para selecionar uma boa matriz para a coleta de sementes, também variáveis fitoquímicas de teores de óleo, composição de óleo. Então, a gente tem toda esse cuidado de fazer uma boa seleção de quais são as melhores populações naturais, quais são as melhores plantas dentro de populações, para a gente coletar a semente, ter todo o cuidado de coleta de sementes, de armazenamento. Então, essa é a base genética, a gente tem todo o cuidado, e também toda a questão de sustentabilidade do nosso sistema de produção de mudas. Nós somos pioneiros aí em vários processos de produção de mudas, que até um tempo atrás a produção de mudas era desenvolvida em potes, utilizando plástico, em sacolas plásticas, em produção de substratos que geralmente é feito de forma predatória do ambiente. Então, a gente usa substratos, por exemplo, que são reutilizáveis, não são substratos explorados da natureza, como, por exemplo, algumas empresas de turfa. Nós também utilizamos papéis biodegradáveis, 100% bio-based, então a gente não gera nenhum resíduo na nossa produção de mudas. Optamos pelo manejo integrado de pragas e doenças, então a gente usa boa parte do controle de pragas e doenças, feito com bioinsumos, com micro-organismo. Então a gente tem todo esse cuidado
também para a produção de mudas de uma forma sustentável. E tudo que a gente faz aí, nós somos apaixonados pela macaúba. Então, eu acho que isso aí gera, eu acho que um ganho ainda maior, porque a gente tem tanto prazer em trabalhar com macaúba, em produzir uma muda de qualidade. Então, a gente quer que tudo dê certo, porque a gente gosta muito da planta, a gente enxerga o potencial. Então, é todo esse carinho que a gente tem por ela e todo esse cuidado, desde a genética até questões fitossanitárias. Então, é um prazer trabalhar com essa planta, e então por isso que a gente se dedica dia a dia para melhorar essa espécie. Que legal. Ô, Luiz, eu vi você falando aí, mas eu tenho que te perguntar, você já me deu umas dicas, mas como que a macaúba ela contribui para a sustentabilidade ambiental e a bioeconomia no Brasil? Ela é uma árvore. Então, fala árvore, já tem vários ganhos ecossistêmicos, ganhos ambientais, só por ela ser uma árvore. Nativa, tem vários outros ganhos, outros benefícios. Uma árvore nativa, então você já pode integrá-la em diferentes condições, seja para plantios em áreas de aptidão agrícola, em áreas de proteção permanente, em áreas de reserva legal. Ela é uma planta pioneira nos seus ciclos sucessionais, é uma planta pioneira, ou seja, ela tem a capacidade de iniciar a regeneração de áreas. Por exemplo, se você pegar uma área aberta, uma área com solo exposto, ela é uma das primeiras plantas arbóreas a chegar no sistema e começar a regenerá-lo, começar a dar vida a ela. Então, ela tem essa agressividade. Ela ama sol, é uma planta que ama sol. Se você derrubar uma folha em cima dela, ela já vai sentir, já vai travar o crescimento dela. Então, ela é uma planta pioneira, agressiva, que tem a capacidade, então, de recuperar áreas, de incrementar áreas. É uma planta altamente responsiva também a melhor. Ela consegue ir muito bem em áreas degradadas, só que ela responde muito também pela melhoria da qualidade do ambiente. Né? Outra vantagem fantástica que ela tem é a interação que ela tem com a fauna e com a flora. Hoje se fala muito na questão de créditos de carbono, né? Mas uma nova onda também são os créditos de biodiversidade. E quando a gente fala de uma árvore que naturalmente ela já tem uma forte interação com a fauna e com a flora, isso é fantástico. A gente já mapeou aí vários grupos de seres vivos que têm uma interação direta com a macaúba, desde répteis, anfíbios, mamíferos, insetos. Então, é uma espécie-chave no equilíbrio do agroecossistema. Ela também estoca muito carbono no seu ciclo de produção, isso também é fantástico. É uma planta perene, então a gente pode estar explorando ela comercialmente por décadas, e sendo uma planta altamente competitiva. Então, imagina você plantar uma árvore, explorar ela por décadas, ela vai ficar estocando carbono, vai ter toda essa interação. Já foram feitos alguns estudos que ela consegue capturar mais água de chuva do que várias espécies nativas da Mata Atlântica, então isso é fantástico. Ela funciona como um guarda-chuva para estocar água no solo, recuperar aquífero, melhorar a microbiota do solo. Então, a macaúba é fantástica pelos seus serviços ecossistêmicos. Isso sem falar também toda a questão aí ambiental, econômica, de produtividade. Ela presta um serviço ecossistêmico fantástico. Ô Luiz, uma perguntinha de curiosidade. Vocês já fizeram um cálculo de, por exemplo, em 1 hectare, quanto que ela costuma gerar de crédito de carbono? É assim, essa questão de geração de crédito de carbonos, são várias contas que devem ser feitas, né? Você precisa também ter noção, para ver o quanto que ela vai estocar de carbono, em qual sistema de produção que ela vai entrar. Entendi. Se ela vai entrar numa área que está totalmente com solo exposto, ela vai ter uma nota ambiental, um estoque de carbono. Se já é uma área com uma pastagem com uma qualidade melhor, se é uma integração com uma cultura perene, por exemplo, com o café. Então, tem vários desenhos de estoque de carbono no seu sistema de produção, mas vamos pôr uma estocagem média aí de 25 toneladas de carbono equivalente ano. Ela consegue estocar. Interessante. Vamos lá.
Quais são os impactos sociais e econômicos da implantação de sistemas regenerativos que utilizam a macaúba? Como ela é uma planta, é uma árvore de estipe único, ela pode ser integrada em várias condições, né? Ela pode ser plantada em monocultivo, mas a gente nunca orienta a monocultivo. Nós temos que pensar para frente, pensar em sistemas integrados de produção, otimizar o uso da terra. Então, ela pode ser integrada em diferentes sistemas de produção já existentes. Você não precisa mudar a atividade agrícola que a pessoa já está exercendo na propriedade. Você pode incluir um componente arbóreo no seu sistema de produção. E essa inclusão desse sistema arbóreo pode ser tanto para o pequeno quanto para o grande agricultor. Desde que ele tenha ali uma roça de café, uma roça de milho, você pode integrá-la, pode começar com um sistema de quebra-ventos, plantando macaúba, ou até mesmo grandes produtores de grãos, você pode fazer plantios consorciados também com ela. É isso que eu te pergunto, consorciado. Então, ela permite esse consórcio, porque ela, por exemplo, num sistema integrado de café, ela vai lá absorver, dependendo do espaçamento, 60% da radiação solar, vai sobrar, aliás, 40%, sobra ainda 60% para o segundo extrato produtivo. Então, é uma planta que você pode integrar sistemas de produção, e tanto para o pequeno produtor, grande produtor. E um caso interessante também que a gente analisou recentemente, a macaúba ela pode ser também um fator para a sucessão familiar na agricultura, que isso é muito importante hoje, né? Isso foi um caso que aconteceu até com a gente, né? Meus avós, eles trabalhavam com o café, sei lá, a vida toda, meus bisavós, meus avós, só que a gente nunca se interessou pela cultura do café, porque a gente olhava ali, pelo menos na nossa região, eram plantios de café monocultivos, com solos expostos, aquele solo lavado, só pedra exposta. Então, aquilo não atentou muito, né? Recentemente, nós tivemos a oportunidade de plantar um sistema integrado de produção de macaúba e café. Onde que a gente quer chegar com isso? Hoje a gente percebe que a geração, os jovens de hoje, eles estão muito atentos à questão de sustentabilidade, então, até mesmo os herdeiros de terras, né? Hoje, às vezes, eles não se interessam pelo modelo de produção que eles herdam, muito deles monocultivo, mas quando a gente se deparou que a macaúba pode ser integrada com café, então isso aí despertou um interesse, e isso pode despertar o interesse também em herdeiros de terra, porque é um sistema eficiente que otimiza o uso da terra, que tem serviço ecossistêmico, você pode pôr no seu rótulo do seu produto principal lá, é um sistema integrado que estoca carbono. Então isso daí é fantástico na questão social, na questão de fixação dos herdeiros na parte agrícola. E quando a gente entra aí para a questão econômica, ela é fantástica também, porque ela permite dar uma renda extra. Isso a gente nós não estamos falando ainda no serviço que a gente não quantifica, né? Na melhoria de recursos hídricos da propriedade, no bem-estar da propriedade, que você vai ter o componente arbóreo, vai melhorar a qualidade, vai melhorar o bem-estar das pessoas que estão ali. E além desses serviços que você não quantifica ainda, os serviços ambientais, os serviços econômicos, você vai ter uma renda extra com a macaúba, com os vários coprodutos e produtos primários e secundários que ela gera, né? E é sobre isso que eu vou te perguntar. Você poderia aí contar um pouco sobre esse desenvolvimento de coprodutos da macaúba e suas aplicações aí no mercado? A macaúba, ela tem que ser considerada como uma biorefinaria. É uma biorefinaria. Ela produz muita coisa boa, muita coisa fantástica. Ela produz óleos, farinhas, que não tem nenhuma restrição fitotóxica, nem um fator antinutricional. Ela produz 2 tipos de óleo, né? Um óleo da polpa, que é aquele óleo mais avermelhado, rico em ácido oleico, que hoje está aí na aplicação dos biocombustíveis, de várias frentes de biocombustíveis, combustíveis de aviação, biodiesel. O óleo da amêndoa, um óleo rico em ácido láurico,
é muito apreciado aí pela indústria cosmética, né, pela sua cadeia carbônica curta, uma alta absorção da pele. É um óleo fantástico. São 2 tipos de óleo, então, que você extrai dela. 2 tipos de óleo. Um óleo da polpa, que é um óleo mais amarelado, rico em ácido oleico, rico em beta-caroteno, e o óleo da amêndoa, da castanha, da sementinha ali, né? Que é um óleo mais nobre, rico em ácido láurico. Isso é o produto primário. Da extração do óleo geram-se 2 tortas, 2 farinhas fantásticas, né? Farinha da polpa, que é uma farinha rica em fibras, tem um bom balanço de fibras solúveis e insolúveis, que tem aplicações aí nas indústrias alimentícias de ração animal, alimentação humana, até mesmo na geração de combustíveis sólidos, de compostos orgânicos. Também a farinha da amêndoa, que é algo fantástico, a quantidade de proteína que essa farinha tem. Hoje se fala muito em alimentos plant-based, né? Então ela é fantástica para isso. E também outros coprodutos também de alto valor agregado, como a casca, né? O epicarpo, que você tem ali bastante fibra, um residual de óleo, que pode ser utilizado aí como combustível sólido, composto orgânico, e o endocarpo também, que é um tecido também altamente lignificado, tem mais poder calorífico, por exemplo, que o cavaco de eucalipto, então tem alto poder energético, tem aplicações aí na produção de combustíveis sólidos. Um outro produto fantástico que nós estamos começando a testar agora também é o biochar, a partir do endocarpo. Nós estamos utilizando aí para incorporar no solo, seja para o próprio plantio da macaúba, nós estamos utilizando aí também para incorporar na cultura do café, que a gente está plantando um sistema integrado aqui. Ele tem a função de estocar carbono, de fazer casinhas e gerar também condições alimentares para os micro-organismos do solo. Então, é uma aplicação fantástica que esse biocarvão, esse biochar desenvolvido pelo endocarpo. Isso aí são produtos primários, Nelson. Primários. Se a gente começar a fracionar e derivar os óleos, isolar fibras, isolar proteínas, isolar carotenoides, aí você tem inúmeras aplicações nas indústrias cosméticas, alimentícias, de combustíveis, de química verde. Então, é uma infinidade de aplicações que a macaúba gera. E só a título de comparação, a macaúba ela está em processo de domesticação, mas é a planta que mais produz óleo por unidade de área no planeta. Então, isso é algo fantástico. Ela produz muito óleo, muita farinha, muita fibra, muita proteína, já em condições naturais, no melhoramento basal ali, né, Nelson? Então, é uma planta fantástica. E atual e promissora ao mesmo tempo. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e poliméticos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel.
diante de tudo isso aí que você me falou, essas maravilhas todas da Macaúba, quais são os planos futuros da Acros para expandir aí a atuação e contribuir mais ainda para essa bioeconomia? Nelson, hoje a Acros aí, ela está trabalhando aí na produção de mudas de Macaúba, né, na produção em larga escala, desde a seleção da matriz, né, todas aquelas questões que a gente falou, com rastreabilidade, qualidade. Nós temos hoje uma biofábrica especializada na propagação de Macaúba em larga escala. Também toda a parte de produção de mudas nas várias etapas da muda. Então, hoje nós somos especialistas desde a seleção da matriz até a expedição da muda, na produção em larga escala de Macaúba. Hoje nós temos algumas outras iniciativas também que a gente desenvolve sistemas integrados de produção, a gente desenvolve modelos de como a Macaúba pode ser plantada em diferentes condições agrícolas. Então a gente tem uma unidade técnica demonstrativa que a gente usa numa outra iniciativa que a gente tem hoje que chama Escola Macaúba. Tá. Hoje essa Escola Macaúba, a ideia é transformar todo o conhecimento que a gente adquiriu e vem adquirindo com a Macaúba numa linguagem pedagógica para diferentes níveis, desde alunos do ensino fundamental, ensino médio, graduação, extensionistas, e toda essa ideia dessa Escola Macaúba, dessas vitrines tecnológicas para sistemas integrados de produção, nós estamos estruturando uma rede Macaúba, principalmente para o estado de São Paulo. A ideia inicial é estruturar essa rede no Circuito das Águas Paulistas, onde a gente está inserido aqui. A ideia, então, é unir diferentes atores dessa rede, desde de produtores rurais, desde de alunos, filhos dos produtores rurais, pessoas que tenham terras e tenham interesse em plantar Macaúba, pessoas que tenham interesse na matéria-prima, pessoas que têm interesse no carbono, extensionistas governamentais. Então, nós estamos criando essa rede para difundir o plantio de Macaúba na região do Circuito das Águas, que a gente já fez um levantamento prévio dessa região aqui, só para você ter uma ideia em números. Essa região tem em torno de 180 mil hectares, de 190 mil hectares, que você pode plantar a Macaúba sem mudar o uso da terra, sem derrubar uma única árvore, apenas integrando-a a diferentes sistemas de produção, sejam com pastagens, sejam com culturas anuais, com áreas de baixa aptidão agrícola. Então, a ideia é estruturar essa rede no Circuito das Águas, expandir para o leste paulista e estado de São Paulo. Porque hoje aqui nós estamos muito bem localizados, próximos a vários polos que processam as matérias-primas, né? Por exemplo, Paulínia, Cubatão, Limeira, Vale, algumas outras regiões aí que também processam, por exemplo, o óleo, né? Nós estamos próximos dos principais centros de pesquisa, de estudos da Unicamp, USP, IAC e tal. Então, nós estamos muito bem também estruturados de conhecimento científico na nossa região. Estamos próximos também dos centros consumidores. Então, a nossa região é uma região estratégica para o avanço da cultura da Macaúba. Então, nós estamos criando essa rede também para difundir o plantio da Macaúba, plantio sustentável de Macaúba na região. Legal. O Luiz, me diga o seguinte, qual que é o ciclo dela, da muda a ela começar a dar os frutos? A Macaúba ela leva em torno aí de 5 anos para iniciar a produção dela. Então, no 4º ano, ela vai começar a emitir as primeiras floradas. Ela leva 1 ano desde da floração até a maturação do fruto. Então, a partir do 5º ano, ela começa a dar os seus primeiros cachos. Só que ela vai aumentando a produção, a produtividade ao longo dos anos. Então, ela vai entrar aí, vai estabilizar a produção a partir do 7º ano. Então, ela vai ganhando em produtividade ao longo dos anos. Então, mas a partir do 5º ano já se inicia o ciclo de produção da Macaúba. E ele é um ciclo anual. Geralmente, ele ocorre de outubro a fevereiro, esse intervalo de produção. Existem algumas regiões que produzem em algumas outras épocas, mas basicamente é de outubro a fevereiro, com um pico de produção em dezembro. Luiz, de acordo com esses estudos que vocês fazem
ou já fizeram, ou continuam fazendo, sobre genética, melhoramento genético, já conseguiram fazer uma macaúba mais baixa? É assim, ela tem uma alta variabilidade, aí desde plantas com 4 metros a plantas com 20 metros. Olha, Então, até a gente está tentando elucidar se isso daí é mais um. Pode ser um fator genético ou é a idade da planta, mas o que a gente já percebeu é que existem populações que já estão fixadas, são populações de baixo porte, populações adultas já com 6, 7 metros, que crescem muito pouco de um ano para o outro. Então, já existe, né, material genético com porte baixo. Porém, é preciso escalar esse material, né? Que existem algumas populações isoladas, é preciso fixar esse material e escalar ele, né? Mas existe isso hoje, existe, mas ainda numa escala é preciso ainda avançar um pouco no melhoramento, mas a natureza já deixou alguma coisa pronta para a gente nesse quesito aí, que influencia muito nos tratos culturais, né? De coleta, na polinização e assim por diante. Ô, Luiz, como que a rastreabilidade genética das mudas da macaúba produzidas pela Acos beneficia os agricultores e o mercado consumidor? Então, como a gente falou no comecinho lá da conversa, a macaúba você vai ver o resultado dela depois de 5, 6, 7 anos. Então, por isso que é muito importante nós sabermos a origem do material genético, a origem de onde essas sementes foram coletadas. A macaúba, o gênero Acrocoma, ele ocorre ali desde o México, passando pela América Central, região amazônica, desce aqui a região da bacia do Paraguai, entra pelo Cerrado, vai descendo ali no norte da Argentina. Ela ocorre em muitas regiões, certo? Só que material agronomicamente competitivo são algumas regiões apenas. Então, eu conheço muito, até região próxima nossa, que tem muita planta boa, que produz muita massa, só que produz pouco óleo. Tem muita região que produz muito óleo, produz pouca massa. Tem região que a planta é muito alta, e assim vai. Então, por isso que todo esse conhecimento científico que a gente adquiriu ao longo aí de quase 2 décadas, em selecionar matrizes que tenham já evoluído fixado características de alta produtividade de biomassa, de massa, alta produtividade de óleo, principalmente na polpa, que é onde tem a maior variação, é o óleo na polpa, né? O óleo da amêndoa já tem uma menor variação. Então, essa é uma previsibilidade que a pessoa tem se você comprar uma muda que você tenha a rastreabilidade de onde essa semente foi coletada. Então, você tem uma previsibilidade, uma maior assertividade do que se tem disponível hoje, Nelson. Hoje, o que se tem disponível para a produção de mudas em escala são de populações naturais selecionadas que já foram caracterizadas agronomicamente, fitoquimicamente, molecularmente, que já têm um potencial produtivo maior do que quando comparado a outras populações. Então, quando a gente adquire essa muda que tem essa rastreabilidade, as chances de você ser ainda mais competitivo daqui 5, 6 anos são bem maiores do que você comprar de um lugar que você não tem a origem, não tem a rastreabilidade. Então, é por isso que a gente toma todo esse cuidado de rastrear e também de indicar. Por exemplo, eu não posso coletar o material lá da ilha do Marajó para eu plantar, por exemplo, aqui no oeste de São Paulo. Será que ela vai ter uma boa adaptabilidade a essas condições climáticas? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, além de toda a rastreabilidade genética, nós tomamos também todo o cuidado de plantar materiais que tenham, da sua origem de coleta de semente e da sua área de plantio, que tenham condições edafoclimáticas mais parecidas possíveis, para você ter uma melhor assertividade, errar menos na questão porque da interação genótipo por ambiente, né? Então, é todo esse cuidado que a gente leva em consideração nas avaliações e tudo mais, Nelson. Ô, Luiz, existe algum incentivo ou parceria público-privada
que apoie a expansão da produção de macaúba? Hoje existem grandes iniciativas, grandes empresas privadas hoje investindo um recurso considerável na cultura da macaúba, está alavancando muito a cadeia de valor da macaúba. Essas empresas do setor privado estão buscando parcerias tanto com órgãos do governo federal, estadual, com ICTs, institutos de pesquisa, universidades. Então, está havendo essa interação público-privada, isso aí está alavancando muito a cadeia de valor da macaúba, até mesmo hoje há um plano de governo, um plano de transição energética do governo federal que inclui a macaúba nesse plano de transição. Então, também estamos criando mecanismos, políticas públicas que incluam a macaúba num plano de transição sustentável, uma transição energética sustentável. Então, já temos iniciativas privadas, de universidades, empresas já há várias décadas, né? E também do governo federal, a própria Petrobras também tem algumas iniciativas utilizando a macaúba para a utilização de biocombustíveis. Então, ela está se tornando, cada dia mais se tornando uma realidade, mais pessoas se interessando, dando escala ao processo. Então, logo mais aí ela vai estar sendo uma nova commodity brasileira, commodity global, tem tudo para isso. Excelente, Luiz. Luiz, cá entre nós, em sua visão, como a macaúba pode contribuir para posicionar o Brasil como referência global em bioeconomia? A gente enxerga que a macaúba ela é uma grande oportunidade para o planeta. Ela consegue ser competitiva, já naturalmente, ela consegue produzir respeitando os limites planetários, ela consegue produzir biocombustível, consegue produzir alimentos sem ter esse conflito, esse mito que se fala que quando você produz biocombustível você compete com alimento. A macaúba ela é o inverso a isso. Você pode produzir biocombustível e alimento só a partir da macaúba, ou você pode integrar a macaúba em diferentes sistemas integrados de produção, sistemas agroflorestais, sistemas ILPF, silvopastoril. Então, você tem a macaúba como espécie energética ou espécie alimentícia e a espécie alimentícia integrada. Então, ela é uma agricultura de futuro, uma agricultura inteligente, que otimiza o uso da terra, que não há essa competitividade, que ela, como foi falado, ela tem todos esses serviços ecossistêmicos atrelados a ela tem toda a questão de fixação do produtor no campo, alta produtividade. Então, a macaúba é um grande tesouro para o Brasil, para posicioná-los aí hoje como um dos principais players da transição energética global, de maneira sustentável, sem derrubar uma única árvore, aliás, recuperando áreas de baixa aptidão agrícola, transformando áreas degradadas, regenerando áreas. Podemos, então, ser protagonistas de uma transição energética atrelada a alimentos, de maneira sustentável e gerando vários benefícios ecossistêmicos, sociais. Então, a macaúba é uma grande oportunidade para o mundo e principalmente para o Brasil, que o Brasil está sendo pioneiro nessa cadeia de valor aí. Então, isso é uma grande oportunidade. Legal, Luiz. Eu vou colocar seus contatos aqui, Luiz, para que as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da macaúba, falando diretamente com você, que entrem em contato aí para você possa bater um papo com o pessoal. E também convidar todos, né, a conhecerem mais sobre o trabalho inovador da Acros, como a macaúba pode ser uma grande aliada no caminho para o futuro mais sustentável. Luiz, muito obrigado por você compartilhar aí seus conhecimentos e inspiração aqui no Cá Entre Nós. Estávamos ansiosos para tê-lo aqui e poder falar sobre esse ouro, né, que nós temos aí, você bem disse e está nos falando, viu?
Nelson, nós que agradecemos a oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho. É muito gratificante, a gente, se deixar, a gente fica algumas horas falando de Macaúba, que é algo muito gratificante, que a gente enxerga que é algo positivo para as pessoas, para o planeta. Então, por isso que a gente acredita muito na planta e a gente adora falar e é um prazer e agradecemos muito a oportunidade aí. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Luiz. A gente que agradece, viu, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Bom, pessoal, eu conversei com o empresário Luiz Henrique Schoff-Berton. Semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre contando com você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.